So, I'm very happy to welcome you to the Chagdud Gonpa Foundation's Odsal Ling Center. And I'm happy to give you a little bit of an orientation to Buddhist thinking and Buddhist practice. The idea, of course, is that it isn't just something to consider, although we do need to listen to the teachings and understand what's going on, but also that there's a value in implementing the teachings in your own life. Otherwise, you have other things that you could be doing today. You could be doing lots of things. And so giving the time and priority to be here and to listen to the teachings is not just for it to go in one ear and out the other ear, but for it to land in your heart and abide there. And in that way, our world begins to open up in a different way. By listening to the teachings, we understand what was the perspective of the Buddha, what was the perspective of the great masters, how are they looking at things, what was different about how they were looking at things, why that would make a difference for us and how we look about things. And then there is understanding that kind of shift in perspective is what we call view. And it's very extraordinary view, Buddhist understanding of view. It goes beyond perspective because perspective, if you think about it in an artistic term, there's one point and then you have another point and you build a perspective in the drawing. Or in your life, you have one point and you have all the other points that you build a perspective about all those points in your life. You build a perspective from your own mind, from your own starting position. You have a perspective. You have kind of a gradation of how you see the world. And the Buddhists have a different kind of perspective. And that perspective is very astonishing and valuable. It is not easy to really understand how Buddhists are thinking about things. Not that it isn't clear in the teachings. It's that when we listen with a lot of discrimination. We have already precomposed ideas that are in place in our own mind that we hold to very dearly as superior. Superior delineations like up and down, is and isn't, big ones. Is and isn't is a very, very big one. And we have these preconcepts that limit our capacity then to actually understand another point of view, another perspective, another understanding of life. But then once we have had this introduction, it isn't valuable to you as just a philosophical fascination. Oh my goodness, how they think about things. I mean, that's nice that you could understand and broaden your own mind by how someone else thinks about something. But it isn't really the point of the Buddhist teachings. The point of the Buddhist teachings is to give you a shift in perspective. That you could look at the life really differently. Not that you could consider the idea of looking at life differently, but that you would actually implement looking at the life differently. And what that gives you, that's what we call meditation. Meditation is the implementation of the view, the exercise of the view, the application of the view, rather than your helpless habitual application of the perspective you've been born with. The one that comes from two eyes on the front of your head and two arms and front and back.
You have a restricted, limited perspective because of your pre-existing condition. And most of us don't even, like, that's a little bit insulting, lady, my pre-existing condition. Excuse me. But honestly, we have pre-existing conditions. You know that. You know that from just your everyday life, that people have pre-existing conditions, pre-existing opinions, pre-existing experiences. They have the past that they have come to these conclusions, and they have the future which they're implying these conclusions towards. So we're all sort of handicapped. I know it's not a good word to use these days. It's one of those words Marcelo would say, don't say that. But we're handicapped. We're handicapped with our perspective. And that's not something we really understand because we're living it, we're using it, we're helplessly trapped in our pre-existing conditions that diminish our capacity to understand life, the world, ourselves. And that's a problem. Why is it a problem? It's a problem because we suffer. We suffer hope and fear. We suffer gain and loss. We suffer friends and enemies. I mean, look at that. What is a perspective of a friend and an enemy? It's just a person. It's just a person. He may be your friend or your enemy. He's not everybody's friend. He's not everybody's enemy. He may be friendly and helpful for you, or he may be dangerous for you, but that's yours. That's your perspective of them. It's subjective. That's the problem, is that everything we've got is subjective. And not only is it a problem that we've got a subjective perspective, it's that we project it. Now, when you talk about that guy, just a guy who loves his children, just a guy who's trying to do his life, like well or not well, we slander them. We don't like their mother. We project our subjective opinion, and then our world becomes full of enemies. Our world becomes full of our projections that then we live with. And God didn't do that to you. Buddha didn't do that to you. Not even your sogra. She didn't do that to you. You did that to you because we don't understand subjective perspective. We don't understand how trapped we are. We're not really looking at the problem. We're looking at the outside and thinking that's the problem. And the Buddha is saying, well, you need to look back and understand better perspective. And so then once we understand these things and we become a little bit humble and we understand, oh my goodness, I don't have a handle on everything, honestly. I'm not right about everything. I'm not wrong about everything too. I'm just misguided about many things. Then we start to learn, and then we can meditate. Learning is great. You need to learn, but you need to meditate, because unless you start, it's like Rinpoche explained, if you have a piece of paper, it's naturally flat, like a big map. But if you roll that map up and you leave it in a forced condition with big rubber bands for like 25 years, and you go get the map, and you take the now completely dysfunctional rubber bands off, all icky and sticky,
Even though it's naturally flat, it won't go to a flat position because it has a habit pattern now. It's been held tight against its nature for a long time. And so its nature to be flat isn't available to it because of habit. That's what's happening with us as human beings. Our nature is not available to us because of habit. And we're not addressing it. We're not even interested in it. We don't even know about it. And so then what happens with view, you begin to understand with meditation, you actually begin to like roll the paper back. You put, rocks on the corners. My favorite is the iron hot. That's, my personality. You are forewarned. My personality. But you undo the habit. You're not making something new. The Buddha is not trying to remake you. The Buddha is trying to liberate you from a habit, from deep, powerful, countless lifelong habits that we don't even question. Until we experience terrible suffering, sickness and aging and death and not getting what you want and not being able to prevent what you don't want, and rebirth. Like the birth, rebirth, and everything in between, habit. And it just goes on and on and on and on and on. And the Buddha is saying, look, you've got to deal with this because you're not going to get out of it by painting your house a new color. Superficiality isn't going to work because the problem runs deep. So then what happens is that your life becomes your path. Your life becomes the implementation of an adjusted, free point of view. And your life becomes activity. This is not about hiding out or running away or giving up or selling the farm. This is not about, leaving the world and shaving your head, although there are people who can do it that way. It isn't the only way that this is done. But talk with me if you like that kind of haircut. This is about living your life as a wise being. Having all the tools of view and meditation and the freedom to be who you are in a world that isn't confined by your preconceptions. We call that action. That there is the enactment, action of wisdom. And there is action of ignorance. There is lack of view, ignorance. There's lack of healing, which is just habit pattern. And there's lack of result, which the world just remains the same old thing ever, that for whatever time you've got it, it's impermanent and composite and vulnerable, and you're sort of on the losing end there. So all of this comes from the Buddha's compassion, because it doesn't have to be like this. It doesn't, and you might think, what, like this, what does she mean? It's not so bad. It's not so bad now. It gets bad. We all have fortune we live with that's ripening.
You have the fortunes of your human life, but once you die, that's not a given any longer. You don't have a human body any longer. Your human body affords you lots of freedom and lots of opportunity. Not that it's perfect, but it's not a bad story, a human story, although it can be. It's sort of adequate. I had a friend who, how are you? Adequate. What did you do today? What was work? Adequate. It's adequate, but it's not free. It's not supreme. It's not awake. We're still sleeping in our preconceptions that ultimately don't last. And so therefore, it was the Buddha's compassion to help us find the solution to birth, sickness, aging, and death. To find the solution to not knowing the true point of view, not knowing how to actually change your own habit patterns, and not understanding how to really act, how to really be. Instead, we're just sort of helpless in how we be. I know that's improper English. And we don't even know enough to question. Sometimes some of us are kind of born with a question, like we always know something's missing. We always know something's not quite right. I think there's a difference between a spiritual impulse towards wisdom and realization versus an impulse to always fix everything and get the best for yourself. A lot of us are just wannabes. We just want to be more. Whatever that is, we don't know what that is, but it could be some special coffee that somebody's got that we need to get. We're just wannabes. And we want more. So, there is a question to ask. Is it possible to end suffering for ourselves and others? Or is this all just, another effort at gazing at your own navel for your own personal happiness? The best coffee. Então, a Lama Tsering disse que está muito contente de receber todos aqui para o Centro Odsal Ling, que é um centro da Fundação Chagdud Gonpa. E ela está contente de ter essa oportunidade, então, aqui mais uma vez, de dar algumas orientações sobre o pensamento budista e sobre a prática budista. Porque a ideia aqui é de que isso não seja um tópico somente para você pensar a respeito. Claro, você precisa ouvir, pensar a respeito e entender algumas coisas, mas o maior valor no ponto de vista budista que é apresentado aqui é sobre a possibilidade de ser algo implementado de fato na sua vida, é o aspecto prático disso. Porque se fosse somente algo teórico, algo assim, a Lama sabe que todo mundo aqui tem muitas coisas para fazer, muitas outras coisas que poderia estar fazendo num domingo de manhã como esse. Então, a intenção é de que esses ensinamentos não sejam algo que entra por um ouvido e sai pelo outro, mas mais do que isso, algo que aterrissa no seu coração e que fica ali, trazendo algo de efetivamente significativo. E que a partir daí, então, o mundo se abra para você de uma forma diferente. E é isso que a gente busca compreender aqui, entender qual que é a perspectiva dos Budas, qual que é a perspectiva dos grandes mestres, como é que eles olham para a vida, como é que eles olham para as coisas e como que essa perspectiva deles pode fazer a diferença para nós na medida em que nós a adotarmos também.
Então, essa mudança de perspectiva, que é o que nós buscamos, é o que é chamado de visão, a visão budista. E, na verdade, a visão budista ela vai até mesmo além de perspectivas. Quando a gente fala em perspectiva, do ponto de vista artístico, a gente tem um ponto e outro ponto, e da junção desses dois pontos a gente faz uma perspectiva. A gente cria algo de 2 dimensões ou 3 dimensões. A gente constrói uma perspectiva a partir de alguns pontos. E na nossa vida não é muito diferente. A gente tem alguns pontos dados na nossa vida, algumas ocorrências, e a partir disso que a gente toma como certo, a gente cria a nossa perspectiva. A partir da nossa posição, do ponto no mundo em que nós ocupamos, a gente cria a nossa perspectiva. E isso dá a coloração que a gente dá para o nosso mundo. A partir da nossa posição, a partir do ponto em que nós ocupamos, a gente cria toda essa perspectiva. E o que os Budas apresentam para nós, o que eles têm para nos dar, é uma perspectiva diferente. Uma perspectiva que é extremamente valiosa e que é até chocante num primeiro momento, porque é muito diferente da que nós temos agora. E não é muito fácil para a gente compreender qual que é a perspectiva dos Budas. Não que os ensinamentos não sejam claros e diretos, objetivos, mas não é fácil a gente entender porque a gente recebe esses ensinamentos, a gente ouve esses ensinamentos já com muitas ideias pré-concebidas, já com uma certa discriminação. A gente já tem muita coisa ocupando ali o espaço. E a gente se apega a isso que nós já temos, a essa nossa posição primária, como sendo algo dado, imutável ou superior, algo absoluto. Como, por exemplo, as nossas ideias pré-concebidas de cima e baixo, ou a ideia pré-concebida de é e não é. São essas grandes pré-concepções que nós carregamos conosco mesmos e são elas que dificultam que a gente entenda apropriadamente a perspectiva budista que nos é apresentada. Essas preconcepções que a gente não questiona de forma alguma, elas limitam a nossa capacidade de entender um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, um outro entendimento da vida. E então, uma vez que a gente recebe essa introdução sobre uma nova perspectiva de se ver as coisas, a gente não deve valorizar isso somente como uma fascinação filosófica, de você pensar, que incrível que existe essa outra maneira de pensar. Ok, talvez isso já seja bom o fato de você conseguir saber que existe uma perspectiva para além da sua, mas esse não é o ponto aqui. O ponto dos ensinamentos budistas, ou o objetivo dos ensinamentos budistas, é que a gente possa fazer efetivamente essa mudança de perspectiva, que a gente consiga transformar a forma que nós vemos a nossa vida e todas as coisas. Então não é somente sobre pensar ou ter uma fascinação intelectual com a ideia de ter uma perspectiva diferente da vida. Não. É sobre realmente implementar esse novo ponto de vista. E é isso que a meditação faz para nós. A meditação é a implementação dessa visão, ou o exercício dessa visão, a aplicação dessa visão, em vez do que nós estamos fazendo agora, que é a implementação de uma perspectiva com a qual nós nascemos. Nós nascemos com essa perspectiva de sermos seres humanos com uma cabeça, 2 olhos, tem a parte da frente, a parte de trás. E a nossa perspectiva é justamente limitada por causa de todas essas condições pré-existentes. Quando a Lama fala em condições pré-existentes, parece que é algum tipo de doença ou alguma coisa assim, mas esse é o fato. Nós temos condições pré-existentes em nós mesmos que limitam a nossa capacidade de ver e entender o mundo. E a gente sabe que a gente tem essas condições pré-existentes ou essas pré-concepções operando dentro
dentro da gente. A gente consegue ver isso no mundo. A gente consegue ver nas próprias pessoas por aí, que elas tiveram experiências no passado e isso cria toda uma opinião sobre o futuro para elas. Elas aplicam condições sobre o futuro baseadas no que elas experimentaram no passado. São essas condições pré-existentes. E a gente tem condições pré-existentes bastante arraigadas em nós que a gente nem mesmo nota. Então, de certo modo, a gente tem essa deficiência. A Lama Tsering está usando essa palavra com uma certa liberdade poética, ela sabe que não é muito politicamente correto, mas esse é o fato. A gente tem uma deficiência no nosso entendimento de mundo. Nós somos deficientes na nossa perspectiva, na nossa posição a partir da qual nós vemos as coisas. E nós somos, então... For example, we have a perspective that we are more important than other people. Even if you disagree with that sort of politically, and you think, we're all equally important, it doesn't happen. It doesn't happen in traffic. It doesn't happen at home. It doesn't happen in schools. It doesn't happen in the restaurant. It doesn't happen. It doesn't happen inside of us that every being is equally important as you are. It doesn't happen with the animals. It doesn't happen even with our lovers and friends. They're only important to us as long as they are my lover and my friend. As soon as they break the rules and they're no longer my lover and my friend, they go right into the enemy range. But the Buddha said every being is valuable, equally valuable. But we aren't able to do that. We don't do that, even if we think politically to do that. We aren't able to do that. We have pre-existing conditions that make us like and dislike others according to our own needs. It just doesn't work. Imagine the world with everyone treating everyone equally. It's hard to imagine. Então, todos nós temos essa perspectiva já operando, essas condições pré-existentes, como, por exemplo, a condição pré-existente de pensar que nós somos mais importantes do que os outros. Mesmo que você discorde politicamente dessa afirmação, o fato é que na nossa experiência isso não acontece. Nós não temos os outros como tão importantes quanto nós mesmos. Isso não acontece no trânsito ou na sua casa, ou na escola, no restaurante, não é essa a experiência. Mesmo que intelectualmente você concorde que todos são iguais, na prática não é isso que ocorre. Não é isso que ocorre dentro da gente. Dentro da gente o que está operando não é o fato de que todos os seres são igualmente importantes, tão importantes quanto nós mesmos. Não é isso que a gente vive. If somebody were as equally important as you, why would you impose your opinions on them? Why would you negotiate? You need to do this for me, we say to our husband or our wife. You need to do this for me, we say to our children going to school. You need to do this for me. Why would we say that? Why would we fight and argue over what I think is right if we thought every being was equally valuable, even more valuable, because there's so many more of them than you? And yet, look at the last argument you had. Look at the lack of equanimity. Look at the demand that what you're imposing on someone else to be important to you. If you're going to be important to me, you have to be like this and you have to be like that. If you're not going to be like this and that, excuse me, I don't have time. I have places to go and people to meet who will be like I want them to be. I have options.
Do you see? Our predisposition, it's already in place. We don't even question it. Se você efetivamente considera que o outro é tão importante quanto você, por que que você vai se preocupar, então, em impor a sua opinião sobre a do outro? Por que que você vai negociar com os outros se você considera que eles são tão importantes quanto você, que as opiniões deles são tão importantes quanto as suas? Por que que você vai dizer coisas do tipo, você precisa fazer isso para mim? E aí você diz isso para o seu esposo ou para a sua esposa. Você precisa fazer isso por mim. Aí você diz isso para os seus filhos quando eles não querem ir para a escola. Por que que você diria coisas como essa se você efetivamente considerasse os outros tão importantes quanto você? Por que que você discutiria sobre o que você acha que é o certo versus o que o outro acha que é o certo? Se você considerasse os outros tão importantes quanto você, essa discussão provavelmente não aconteceria. Aliás, se você considerasse os outros até mesmo mais valiosos do que você mesmo, porque numericamente, olha quantos são os outros e quantos é você. Você é um só, os outros são inúmeros. Então, olha para a sua última discussão, olha para a falta de equanimidade com a qual a gente age no mundo o tempo todo, olha as demandas, as exigências que a gente faz sobre os outros para que eles sejam colocados nessa posição de importantes para nós. A gente está fazendo isso o tempo todo, de um jeito ou de outro a gente está meio que dizendo para os outros, você precisa ser assim ou alçado, porque senão eu não vou ter tempo para você, porque senão eu vou procurar outras pessoas que estejam dispostas a ser como eu quero que elas sejam. Eu tenho opções, então se você não se adequar, tchau. A gente tem essa predisposição operando dentro de nós e a gente nem mesmo questiona isso. Então, essa ideia de que todos são iguais, talvez a gente até consiga falar, mas é meio que da boca para fora, porque não é isso efetivamente que está acontecendo entre nós e os animais. Não é isso que está acontecendo nem mesmo com os nossos, com a nossa, com o nosso relacionamento, esposa ou esposo, não é isso que está acontecendo entre nós e os nossos amigos. A gente só trata os outros como importantes enquanto eles forem os meus amigos, ou o meu esposo, esposa, namorado ou namorada. Porque a partir do momento que essa pessoa quebra as regras que você colocou, você vai colocá-la na categoria de inimigos. E o que o Buda diz é que todos os seres são igualmente valiosos. E a gente simplesmente não consegue exercer isso, a gente não consegue viver a nossa vida de acordo com isso. Mesmo que você pense isso politicamente, intelectualmente, a gente tem essas condições prévias operando dentro de nós que nos impedem de agir de acordo com essa afirmação de que todos os seres são iguais. A gente está o tempo todo gostando ou rejeitando os outros de acordo com as nossas próprias necessidades, com as nossas próprias preferências. É sempre isso que vem em primeiro lugar. Na verdade, para nós, talvez seja até difícil de imaginar um mundo onde todo mundo trate os outros igualmente. Tamanho é essa nossa condição pré-existente. E a gente está, então, presos, impotentemente presos dentro dessas condições pré-existentes da forma como nós enxergamos a vida, da forma como nós enxergamos o mundo, na forma como nós enxergamos a nós mesmos versus os outros. E isso é um problema para nós. Por que isso é um problema? Porque isso nos leva ao sofrimento. É essa a raiz do nosso sofrimento de ter esperanças e medos, de nos preocupar com ganhos e perdas, amigos versus inimigos. E basta a gente olhar, por exemplo, para a nossa perspectiva de amigos versus inimigos. Aquilo ali é somente uma pessoa. E se você categoriza alguém como amigo e inimigo, aquela pessoa não vai ser amigo de todo mundo ou inimigo de todo mundo. Ela é somente o seu amigo ou o seu inimigo. Para o filho dela ou para o cachorro dela, ela talvez seja algo completamente diferente. É a sua perspectiva sobre aquela pessoa, nada mais do que isso. É algo completamente subjetivo.
E o problema é que tudo que nós temos, toda a nossa perspectiva é baseada em algo completamente subjetivo. E a gente projeta isso. Para além de ter uma perspectiva que não é objetiva, a gente projeta toda essa subjetividade em tudo que a gente vê, em tudo que a gente faz. Por exemplo, se você está ali reclamando de alguém, reclamando de um cara, aquele é simplesmente um cara, tentando viver a vida dele, tentando obter algum tipo de felicidade, amando os filhos dele, cometendo alguns erros e etc., como qualquer outra pessoa, mas você está ali reclamando dele ou caluniando ele, talvez esteja xingando até mesmo a mãe dele. A gente projeta essa nossa opinião subjetiva como se ela fosse uma verdade real, absoluta. E é desse modo, então, é através dessa projeção de algo subjetivo baseado em ideias pré-existentes e equivocadas, é assim, então, que o nosso mundo se torna cheio de inimigos. Nós aqui projetamos isso. Não é Deus que está fazendo isso a você, também não são os Budas que estão fazendo isso a você, nem mesmo a sua sogra é que está fazendo isso com você. É você que está fazendo isso com você, porque você não entende essa perspectiva subjetiva que você adotou como verdadeira. E nós nem sequer entendemos o quão presos nós estamos nisso. Nós nem sequer estamos olhando para o problema. A gente talvez nem saiba que existe um problema aqui. A gente está o tempo todo olhando para fora, olhando para o mundo lá fora, pensando que o problema está fora de nós, que o problema não é a nossa perspectiva subjetiva. O problema está realmente nas coisas lá fora. E o que o Buda vem e nos diz é, olha, você precisa dar um passo atrás, você precisa olhar um pouco melhor para a sua mente e entender um pouco sobre o que é perspectiva. E uma vez que você entende isso, começa a entender isso, você passa a perceber, uau, eu não estou certo sobre tudo, também não estou errado sobre tudo. Tudo é uma perspectiva subjetiva que eu adotei sobre cada uma das coisas as quais eu encontro. E é assim, então, que a gente começa a entender e desfazer essa perspectiva subjetiva e equivocada. A gente entende isso e, a partir disso, nós meditamos. Porque nós precisamos meditar. Meditar é necessário para que a gente possa desfazer esse grande engano que nós adotamos há tanto tempo. O Rinpoche, professor da Lama Tsering, costumava dar um exemplo sobre isso, que é como você pegar um pedaço de papel, que é naturalmente plano, como um mapa plano, e aí você enrola esse mapa, coloca alguns elásticos ali e guarda no armário por 25 anos. 25 anos depois, então, você pega esse mapa, você tira esses elásticos que já estão podres e grudentos, você tira. E aí você quer ter o seu mapa plano de volta, mas ele simplesmente não vai estar reto plano, ele vai estar ali, ele vai se enrolar de volta, mesmo que depois de você tirar os elásticos. Porque esse pedaço de papel agora tem um hábito. Ele foi segurado contra a sua própria natureza por tanto tempo que agora ele adquiriu um hábito. E a natureza de ser plano, então, não está mais disponível para ele por causa desse hábito. E acontece algo parecido com a gente, nós seres humanos. A nossa verdadeira natureza não está disponível para nós por causa do hábito dessa perspectiva subjetiva equivocada que nós adotamos. E nós nem sequer consideramos que isso é um problema, a gente nem sequer questiona isso, a gente nem vê esse problema que está logo na nossa frente. E a meditação, então, é o processo através do qual a gente enrola esse mapa no sentido contrário, para tentar desfazer esse hábito. Ou então você coloca pedras nos cantos do mapa para ele ficar ali preso na posição correta.
Ou então, o método preferido da Lama Tsering, você pega um ferro quente e passa o ferro quente nesse mapa, né? Ela disse que isso diz um pouco sobre a personalidade dela, de fazer as coisas de um jeito um pouco mais forte. O fato é que, através da meditação, a gente precisa, então, desfazer esse hábito que nós adotamos por vidas e vidas. Então, não é que você vai estar criando algo novo. O Buda não vai estar fazendo você ou refazendo você. Ele vai estar a intenção dos Budas é simplesmente que você seja capaz de se liberar desses hábitos. Esses hábitos adotados por vidas e vidas e que não eram nem mesmo questionados até agora. E talvez a gente só questione esses hábitos quando a gente experiencia um sofrimento muito terrível, como, por exemplo, a doença, o envelhecimento, a morte, não conseguir algo que a gente queria muito, não conseguir evitar uma tragédia que a gente rejeitava completamente, e depois disso tem o renascimento, e do nascimento até o renascimento, tudo que acontece entre esses dois, tudo isso ditado pelo hábito, talvez em algum momento de todos esses sofrimentos a gente passe a questionar um pouco esse sistema como um todo. E o que o Buda nos diz é exatamente isso. Você precisa lidar com essa situação, lidar com esse problema de perspectiva que cria todo o sofrimento e todos os problemas. Não basta que você pinte a sua casa de uma nova cor, que você maqueie a situação para tentar parecer um pouco melhor. O superficial aqui, ele não vai funcionar, porque esse é um problema profundo, esse é um problema que está lá nas profundezas e é ali que ele precisa ser corrigido. E então é a partir desse entendimento que a nossa vida pode se tornar o nosso caminho. Que é a partir daí, então, que a nossa vida pode se tornar o exercício de implementar esse ponto de vista livre, liberado, apresentado a nós pelos Budas. E é aqui, então, que a nossa vida pode se tornar uma atividade. Adotar essa nova perspectiva apresentada pelos Budas não significa que você vai desistir da sua vida, que você vai vender a sua propriedade, raspar a cabeça e se esconder dentro de uma caverna. Tá, tem algumas pessoas que fazem esse tipo de coisa, raspam a cabeça, vão para as cavernas e etc. Essa é uma das possibilidades. Mas se você estiver pensando nisso, tiver esse tipo de inclinação, a Lama Tsering pede que você converse diretamente com ela. Porque o ponto aqui que a Lama Tsering está nos apresentado pelo Rinpoche, é sobre viver a nossa vida como um ser de sabedoria. Não é ter uma vida diferente, mas sim viver essa vida como um ser de sabedoria vive. É ter as ferramentas necessárias para isso e adquirir, então, a liberdade de ser quem você realmente é. A liberdade de exercer a sua verdadeira natureza sem todas essas preconcepções, sem todas essas condições pré-existentes, sem essa perspectiva errônea e viciada. E é isso que nós chamamos de ação, é viver a sua vida dessa maneira, viver a vida como um exercício da sabedoria, ou melhor, como uma ação de sabedoria. E existe também, é claro, a ação ou a encenação da ignorância, que é simplesmente continuar do jeito que a gente está agora. É viver a vida nessa falta, essa falta de resultado, essa falta de cura, essa falta de algo significativo, de algo definitivo, né? Viver nessa situação em que o mundo sempre permanece o mesmo. Ele está o tempo todo mudando, mas ele continua exatamente o mesmo no sentido de que ele continua sempre impermanente, composto e vulnerável, e a gente está sempre sofrendo com isso. A gente é sempre o elo mais fraco dessa história do nosso mundo. Então, para mudar essa situação, justamente é que o Buda ensinou, motivado por imensa, incomensurável compaixão. Entendendo que talvez até a sua situação agora não seja tão ruim assim, mas ela certamente vai ficar ruim em algum momento.
Porque agora, nesse exato momento, nós temos algumas fortunas, nós temos uma vida humana, um corpo humano, mas ele não vai durar para sempre. E uma vez que esse corpo humano se acabar, nós não vamos mais ter as liberdades que um corpo humano nos proporciona. Nós temos muitas liberdades agora. A nossa situação enquanto humanos, ela não é tão ruim assim. Talvez a de alguns humanos, mas provavelmente a de nenhuma das pessoas aqui. Esse corpo humano, ele é meio que adequado. Ele é meio que bom o suficiente. Não é perfeito, mas é It's adequado. adequate until it isn't. É adequado até não ser mais. A Lama Tsering até se lembra de um amigo dela que sempre que ela conversava com ele, perguntava: oi, e aí, como você tá? Ele falava: eu tô adequado. Né? Então é mais ou menos essa a nossa situação. Nós estamos adequados. Não está perfeito, mas certamente poderia ser pior. Então, não é tão ruim assim, mas nós ainda não estamos livres. Ainda não é uma posição absoluta ou suprema. Nós ainda não estamos despertos. Nós ainda estamos dormindo nesse sono das nossas pré-concepções. E essa é uma situação, esse sonho é um sonho que não dura. Esse sonho vai acabar, outro sonho vai começar, provavelmente o próximo não vai ser tão adequado quanto esse. Essa é a nossa situação. E o Buda, então, motivado por imensa compaixão, ensinou para nos ajudar a encontrar a solução para isso. Encontrar a solução para o nascimento, envelhecimento, doença e morte. Encontrar uma solução para esse desconhecimento do ponto de vista verdadeiro, absoluto. Ele nos ensinou, então, como é que nós podemos mudar os nossos padrões habituais que nos colocaram nessa situação. Para que a gente possa, então, saber como agir, saber como ser efetivamente nesse mundo. Porque agora a gente está simplesmente incapacitados de ser de acordo com a nossa própria natureza. A gente nem sabe o que questionar agora, a gente nem percebe que existe um problema, a gente está simplesmente procurando a próxima coisa que a gente queira, seja ela qualquer. E então, a Lama disse que alguns de nós meio que nasceram com um certo questionamento, com uma certa intuição ou um sentimento de que não tem algo, de que tem algo que não está muito certo aqui, de que tem algo que precisa ser corrigido. Talvez um impulso em direção a um questionamento espiritual, um questionamento sobre a natureza da realidade, versus o impulso, que é o impulso que a maioria das pessoas tem, de simplesmente consertar tudo, de serem pessoas que estão o tempo todo tentando ser algo diferente, tentando ser mais de alguma coisa, tentando obter mais. Ser alguém que acredita que a solução para ter um pouco mais de felicidade talvez esteja num café especial ou no novo recurso que foi disponibilizado ou algo assim. Na maior parte do tempo nós somos assim. A gente tem meramente esse impulso de tentar obter alguma coisa mais que a gente acredita que não tem agora. E enquanto a gente perde tempo com isso, ainda existe uma pergunta aqui, um questionamento a ser respondido. É possível cessar o sofrimento completamente para nós mesmos e para os outros? Essa é a pergunta que nós realmente devemos fazer. Porque senão todo o resto vai ser simplesmente a gente se voltando para o próprio umbigo, vez após vez, buscando uma felicidade pessoal, buscando o próximo conforto, a próxima satisfação impermanente, a próxima felicidade pessoal. E isso não vai nos levar muito longe. So talking a little bit, opening up a little bit the idea of healing. Healing is a funny word, you either kind of like that idea or you don't like that idea, but it is something that we go through all the time with our own bodies, so it makes a good metaphor. You heal because health belongs to you. Sometimes you're out of alignment with your natural situation of your body. You're out of alignment, and so then you become unwell.
Therefore, you can make some adjustments and some changes, and you can get better, not because you are making such a difference, but that you are aligning to your capacity to be well, your own capacity to be well. Healing doesn't really happen due to others. It happens due to your intrinsic ability to be well. Your body heals. Bones heal. It's amazing. We just put some structure. We just help it out. But the bones heal. Your own being has this great quality of wellness, of perfection. This is what the Buddhas tell us, is that you have Buddha nature. You are already endowed with that quality naturally. But because of conditions and habits and tendencies and issues, maybe for lifetimes of issues, you're in a state that isn't perfectly well. Humanity is not perfectly well. I'm so sorry, but we're just not. We're not in a perfect state of realization of our true nature of health and well-being. Neither are many other kinds of beings, like there are hell beings, there are hungry ghosts, there are animals, not in a perfect state of well-being. Even very fortunate beings like demigods and worldly gods are not in the state of their complete inherent perfection. And so what is happening to them as unenlightened beings is they are sort of migrating through different states of health and lack of health, of reduced health and worse health and better health, but not perfect health. Perfect health is enlightenment. That is the true nature of your capacity. So it isn't that when you're healing, you're not trying to get something different or something external to you. You're trying to uncover or release these conditions that make you unwell, so that what is intrinsically perfect can become obvious. It's a little bit like I was looking on the internet and there was a big opal, and it came out of the ground, a big rock. But it was embedded in all this rock. It was a beautiful opal, but it's got all this encrusted on it. It's a beautiful opal. Its essence is this unbelievably beautiful, radiant light, but it's encrusted in all this ordinary rock. You have to remove the ordinary rock. You expose that jewel that is there. In the same sense, that's what we do on a spiritual path, is you remove what is destructive and harmful and preventing the radiance of your true nature from showing. That's all you can do. You're not making an opal. You're liberating it from this incrustation that is preventing the radiance of that to be known. That is what we do as followers of the Buddha. You're not fixing the world. The world is perfectly well. What you think is not okay about the world has to do with the incrustation. And each of us as human beings, animal beings, demigods, worldly gods, all these kinds of beings that are in different states of wellness and lack of wellness, are still not clearly awake to what and who they really are, which is Buddha, is enlightenment.
And so it doesn't work to just pretend, oh, great, I'm Buddha, wonderful, let's go for it, that's fine. I can do this. This is a nice system. This suits my temperament. No, you have to remove the crust. And it's a hard work. It's a job. Removing the obscuring factors that are preventing you from realizing your Buddha nature. That's meditating. And there are all kinds of methods for removing these reducing and limiting factors that prevent you from being who you are more than you know. Like I can think, oh, all I need to do is get rid of my husband and I'm going to be who I am. I'm going to be great. I'm going to be fine. I'm going to lose some kilos. I'm going to get a little bit of an adjustment and, color my hair, and I'm going to be great. It's not going to work because you're not actually attending to the real problem. And it's tricky for us because there's so much that we could be misunderstanding about how to improve life, how to improve ourselves, how to improve the world, how to improve everything, make everything better, 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 fix, 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 and then we drop dead. And it didn't work. Maybe it worked a little bit, but it wasn't efficient. So what we need is efficient methods for removing the obscuring factors. We need efficient methods for enhancing the tools to remove the obscuring factors. In other words, we need good technique for removing these. Because why? Because we don't have very long. You think, oh, it's Sunday, I'll go to the temple. And then it's Sunday again, I'll go to the temple. Oh, no, not this Sunday, I can't go to the temple. You're always losing a week in between, a month, a year, your youth, even your strength, you're losing. You don't have forever to be able to accomplish what you can do in this human life to remove these obscuring factors like birth and sickness and aging and death. Not being able to understand what it is that really must be done and how to really do it. This is why we need the teachers and we need the teachings. But it isn't enough to just get the teacher and the teachings and not apply the method to your own mind, to your own body, your own speech, and your own mind. Nobody else can do that for you. And yet we are so busy. I'm not a young woman anymore, but I'm not silly. And I have watched. I know from my own life, but I also know from the lives of others. We just postpone and procrastinate. We think later. We don't think at all sometimes. We just react. We just want more. We don't want less. We need to solve our problems. We have issues. Excuse me, lady. Yes, Sunday's good. I'm here. Good. It's Sunday. It's good. Yes, it's wonderful. You're here. It's Sunday. I'm so happy for you. But it's your life. It's not just your Sunday. It's your life that you have to accomplish moving from this encapsulation, incrustation, closer to your Buddha nature. And you need efficiency, and you need tools, and you need strength, and you need diligence, and you need character. Because just having tools isn't going to do it.
You have to take the tool. You have to apply the tool. You have to make the difference. It's you who changes your mind. Nobody else can change your mind. Even you blame them for making you angry. You blame them for making you disappointed. It's all their fault. It isn't. It's your decisions with your life, with your breaths, what you do, your priorities. Your health or lack of health is dependent upon you. And part of that is really learning. And part of that is really applying the medicines. And part of that is understanding how to be able to cut through your own confusion. Because Buddha nature isn't somewhere else after the end of a long, arduous trip. Buddha nature is already present. That jewel is there. It's just hidden. And that isn't God's problem, that your jewel is hidden. That's your problem. And it's your life. We say adequate, but this life is really, really important for the ones who mean to realize the nature of the mind. Maybe not so important if you're going to be climbing Mount Everest. I mean, I pick that because it's, obscene. But to someone, it's very important they climb Mount Everest. But for those who realize what's really important is to realize the nature of the mind before death blows the winds another direction. While you have this particular opportunity, then you need to seize the moment and you need to make some decisions and you need to apply yourself because there is a task to be done and there is a timeline. And the time is slipping away. I mean, I say the same thing all the time. You can watch me and see time is slipping away. I tell people all the time, my son is the measure of my age. I know just how old I am by looking at those grandchildren. I don't know from the inside. All of us have an opportunity, but it doesn't just happen to you. It happens by you. That decision, that endurance and application of the methods to your own mind is what allows what is completely intrinsic and perfect to become obvious. That's how we help the world. We help the world by becoming obviously loving and compassionate and powerful and wise. We help the world by the change in our own perspective because it allows others to see, oh, a change could be made. It's not because you enforce a change on anyone else. We're not even seeing them properly. That change happens by changing our own mind. And this is why it's very interesting, because the Buddha was really pointing out our lack of health, but also pointing out our intrinsic nature, which is ultimately enlightenment. But because we're not understanding our Buddha nature, we have to go through this process of letting go of what is sick about us. We are sick.
We are unwell. And what is making us unwell is selfishness. It's me. Me, my, mine. What I'm busy with is me, my, and mine. And that is our lack of health. And nobody believes that. They really think that I'm okay, and my kids, I need to deal with my kids, I need to deal with my job, I need to deal with my world, I need this, I, need, don't want, need. And we're sick, we're unwell. And it's simple, and it's present, almost every word. We can't make a sentence without I in it. Because we have this perspective that I am the most important. What I want matters most. What I need is everything important in this minute, in this place. And you just gotta roll over, figure it out, do something else, because I. And the Buddha is saying, everybody is important. You're not the most important person in the world. And though you wouldn't really argue, as it's not very really polite, you wouldn't really argue, still, you live I. I want, I need, I don't want, I don't need, I don't like, I don't like, all the time. And so we not only are not removing this strata that our perfection is embedded in, we're building more. It gets worse. The more selfish we are, the more we validate hurting and harming others, the more selfish we are. Prami, excuse me. So the Buddha taught, some people will listen, and even fewer will really seize the moment and apply themselves to the healing of our poisons of mind and the revelation of the true nature of our mind. Not only for you, because you will benefit, but for whoever is connected to you. That they can see it's doable. They can see it's beable. That they can act in this beautiful, beautiful world in a way that benefits every being. Então, avançando um pouco sobre essa ideia de cura, a Lama Tsering diz que cura é uma palavra engraçada porque algumas pessoas vão amar essa ideia e essa palavra e outras não gostam muito. Mas essa é uma metáfora interessante porque cura é algo que a gente passa por ela o tempo todo com o nosso corpo. A gente experiencia isso realmente, a gente tem uma familiaridade com esse processo. E o fato é que a gente se cura de qualquer coisa que esteja indo mal porque a saúde pertence a nós. Nós temos essa saúde intrínseca a qual nós retornamos, digamos assim. Então, se você sai do seu alinhamento com a saúde, você vai experimentar uma doença, você não vai ficar bem. E a partir do momento em que você faz alguns ajustes e volta para o alinhamento correto, digamos assim, você melhora, você se cura, você se alinha com a sua capacidade intrínseca de estar bem. E é aí que a cura ocorre. Então, o que é interessante notar aqui é essa nossa habilidade intrínseca de estar bem, de estarmos saudáveis. E é isso que acontece aqui nessa metáfora. A gente consegue observar, o nosso corpo ele se cura sozinho, até mesmo os nossos ossos se curam. O máximo que a gente faz é dar ali uma estrutura para que o osso cresça na posição correta e etc., mas até mesmo os nossos ossos se curam sozinhos.
E, de modo semelhante, nós temos essa qualidade geral para o bem-estar, nós temos essa qualidade de perfeição intrínseca a nós. Basta que a gente se alinhe a essa natureza que já é nossa, a essa habilidade, essa capacidade que já é nossa. E é isso que o Buda diz. Ele nos diz que nós temos natureza búdica, nós já somos dotados dessas qualidades de bem-estar, perfeição. Naturalmente, nós já temos tudo isso, mas por causa dessas nossas tendências, desses nossos hábitos, dessas nossas questões e problemas e confusões, nós não estamos num estado de estarmos perfeitamente bem. A gente se desalinhou do nosso estado natural e saudável. E o estado de sermos seres humanos como um todo já indica que nós não estamos perfeitamente bem. É um estado afortunado, é claro, nós temos algumas liberdades, mas ele não. Mas ser um ser humano significa que nós não temos a completa realização da verdadeira natureza do nosso ser. E o mesmo vale para os outros tipos de seres, sejam eles fantasmas famintos, animais, eles não estão num estado perfeito do seu próprio ser, não estão num estado de perfeito bem-estar, de perfeita saúde, digamos assim. E nem mesmo os deuses mundanos ou os semideuses. E todos nós, né, todos os tipos de seres, como seres não iluminados, estão numa espécie de migração. Estão migrando para estados de saúde reduzida, para talvez estados de saúde um pouco melhor, e depois perde um pouco de saúde, ganha um pouco ali, perde um pouco acolá. Mas, de todo modo, todos os seres nesses 6 reinos, nessas 6 possibilidades, nunca estão no seu perfeito bem-estar, nunca estão alinhados com a sua capacidade para um bem-estar absoluto. Porque a completa saúde ou a completa perfeição é a iluminação, é o despertar desses 6 estados através do qual nós migramos de um para outro. Então, quando a gente cura esse nosso problema aqui, não é que a gente esteja obtendo algo diferente do que nós já temos ou somos, não é que a gente esteja obtendo algo externo, exterior a nós. A gente está simplesmente descortinando ou revelando, né? A gente está simplesmente liberando as condições que nos fazem mal, que nos impedem de experienciar uma saúde perfeita, para que então aquilo que é intrinsecamente perfeito se torne óbvio, para que aquilo que já é nosso possa se mostrar, se torne óbvio para nós. A Lama diz que é como uma pedra preciosa, uma opala ou qualquer outra. Ela viu esses dias na TV, se não me engano, que tinha essa pedra preciosa extremamente bonita, brilhante, capaz de refratar a luz de uma forma extremamente bonita, mas ela estava ali no meio da terra, no meio de rochas comuns, incrustadas nela. Ela precisava, é necessário remover essa rocha comum, essa terra, para que ela exiba todas as suas qualidades, ou seja, expor essa pedra preciosa, expor essa joia para que ela manifeste as suas qualidades. E o caminho espiritual é mais ou menos isso. A gente remove aquilo que obscurece, aquilo que é destrutivo e danoso, aquilo que impede a nossa verdadeira radiância de se mostrar, aquilo que impede a radiância da nossa verdadeira natureza de se mostrar. E assim a gente expõe uma joia, uma pedra preciosa que sempre esteve ali, que já é nossa. Então você não está criando uma pedra preciosa, você está simplesmente liberando ela de toda essa sujeira ou de toda essa rocha comum que a obscurece. E é isso que nós fazemos na medida em que nós seguimos os ensinamentos do Buda. Porque, de fato, nós e todo o nosso mundo, tudo é como essa pedra preciosa, já tem essa natureza de perfeição e saúde perfeita, mas é a nossa perspectiva viciada e equivocada que não é capaz de ver as coisas dessa forma, de ver elas como elas realmente são. Então,
todos os seres, sejam eles animais, semideuses, deuses, todos os seres dos 6 reinos, todos eles em diferentes estados de saúde ou falta de saúde, nenhum deles completamente iluminados e despertos, o que é a verdadeira natureza deles é essa pedra preciosa. A verdadeira natureza de todos eles é Buda, é a iluminação. Então é isso, é disso que trata o caminho espiritual. E talvez aqui você possa pensar, ok, então vamos lá, vamos todo mundo então ser Buda, expor essa pedra preciosa. E o que a gente precisa ter em mente é que não é tão simples assim. Esse é um trabalho que precisa de um certo empenho da nossa parte. A gente precisa remover toda essa crosta que foi solidificada ali por milênios, por vidas e vidas e vidas. E é somente através da meditação que a gente consegue começar a remover isso. E dentro da meditação existem diversos tipos de métodos para isso, diversos métodos para reduzir esses fatores que nos limitam, essa sujeira que obscurece as nossas qualidades inatas. E porque a nossa tendência, o nosso hábito é de pensar coisas do tipo, não, eu estou bem, tudo o que eu preciso é me livrar do meu marido. Assim que ele for o meu ex-marido, aí eu vou poder ser quem eu realmente sou, eu vou estar bem, vou estar ótima, eu vou perder uns quilos, vou talvez tingir o meu cabelo, e aí eu vou estar bem. E o fato é que a gente precisa perceber que essas soluções rápidas e simples não são soluções de verdade, porque elas não estão atingindo o real problema. E a gente é pego com frequência nesse entendimento equivocado de que tem algo a ser melhorado e quando aquilo for corrigido, aí sim a gente vai estar bem. Então a gente passa a nossa vida toda ajustando, corrigindo isso, corrigindo aquilo, até que a gente cai duro, morto. E o nosso tempo se acabou. E a gente não foi eficiente. A gente não conseguiu encontrar uma solução completa para expor as qualidades da nossa verdadeira natureza, a nossa verdadeira natureza que está realmente saudável. A gente simplesmente foi de um estado não saudável para um outro estado diferente não saudável. E o fato, então, é que nós precisamos de métodos que sejam eficientes para remover esses fatores de obscurecimento. Nós precisamos melhorar as nossas ferramentas para isso. A gente precisa de boas técnicas para isso, porque a gente não tem muito tempo. O nosso tempo é limitado aqui. E você pode pensar, ok, mas eu vim aqui no templo esse domingo, e aí no domingo seguinte você pensa, ok, eu vou no templo de novo, e aí talvez no seguinte você tenha outra coisa para fazer e você não venha, e quando você menos perceber, você já perdeu um mês inteiro ou um ano. E aí você perdeu a sua juventude, você perdeu a sua força. A gente precisa ter consciência de que a gente não tem para sempre para realizar esse trabalho, para remover essa crosta negativa que nos impede de estarmos bem. A gente tem um tempo limitado para lidar com as condições adversas de nascimento, envelhecimento, doença e morte. A gente precisa entender o que precisa ser feito e efetivamente fazer. Não basta simplesmente você ouvir, se fascinar com essas ideias e ficar por isso mesmo. Nós precisamos do professor, nós precisamos dos ensinamentos e, acima de tudo, nós precisamos aplicar isso à nossa mente, aplicar isso ao nosso corpo, fala e mente de forma integral, porque ninguém pode fazer isso por nós, é somente nós que podemos fazer por nós mesmos. Mas ainda assim, parece que a gente está tão ocupado, parece que a gente tem tantas coisas urgentes e importantes para fazer. A Lama Tsering disse que ela não é mais jovem e certamente ela não é boba, e ela percebe isso, não só na vida dela mesma, mas na vida de todas as pessoas que ela vê passando por aqui ao longo dos anos. Ela vê que a gente acaba adiando, a gente acaba procrastinando, a gente deixa para depois, a gente não pensa o suficiente, a gente simplesmente reage. E a nossa reação diante de qualquer coisa é de simplesmente buscar uma solução, buscar mais disso, mais daquilo. E aí
E aí você pensa, ok, mas eu vim aqui no templo no domingo, o que é ótimo, a Lama Tsering fica muito feliz com isso, mas não é só sobre domingos de manhã, é sobre a sua vida. A sua vida é tudo que você tem para realizar aquilo que está para além de toda essa sujeira incrustada. A sua vida é o que você tem para realizar a sua natureza búdica e você precisa da sua vida como um todo para conseguir realizar esse trabalho. É necessário ser extremamente eficiente, é necessário usar as ferramentas corretas e capazes, é necessário os métodos, a força, a diligência, o caráter e o seu tempo todo para que você consiga fazer isso. Você precisa, não basta você ter as ferramentas e métodos, você precisa efetivamente pegar a ferramenta na sua própria mão e aplicar ela, realmente fazer o trabalho que precisa ser feito. Porque é você que transforma a sua própria mente. Não é nenhuma outra pessoa. Nenhuma outra pessoa ou ser consegue fazer isso por você. Mesmo que você culpe a outra pessoa pelo fato de você estar com raiva e etc. Ah, você me deixou com raiva, você isso, você aquilo. Não. O fato é que a responsabilidade sobre as nossas mentes está exclusivamente com nós mesmos. E essa é a nossa decisão que a gente precisa fazer agora. É a nossa decisão, a nossa vida, as nossas respirações limitadas. E é isso que nós precisamos utilizar para atingir esse estado de saúde completo. Porque saúde ou falta de saúde, aqui na nossa metáfora, depende exclusivamente de você. Então, e o processo de se fazer isso é que você precisa, então, aprender um ponto de vista mais correto, aprender com os ensinamentos e aplicar os métodos dos ensinamentos. É assim que você consegue cortar a sua própria confusão e expor as suas qualidades inatas. Porque a natureza búdica ela não está em um outro lugar depois de uma longa e árdua jornada. Não, a natureza búdica já é presente, já está aqui. Ela está simplesmente sendo ignorada ou está simplesmente escondida. E não é um problema dos Budas ou dos deuses o fato da sua joia estar escondida. É o seu problema e é você que precisa resolver. E essa nossa vida de agora, por mais que a gente diga, a vida humana é adequada, não é tão ruim assim, mas também não é perfeita, mas o fato é que ela é realmente valiosa e importante se você quer realizar a verdadeira natureza da sua mente. Se o seu maior propósito de vida é escalar o Monte Everest, a Lama Tsering dá esse exemplo porque ela acha que ele é meio obsceno, se o seu maior propósito de vida é escalar o Monte Everest, talvez ter uma vida humana não seja tão importante assim, porque afinal de contas você não vai fazer grandes coisas com essa vida humana. Mas se a sua intenção é realizar a verdadeira natureza da mente, essa vida humana é extremamente valiosa. E você tem de agora até o momento da sua morte para fazer isso. Porque a morte vai te impelir em uma outra direção. Então é melhor que você faça antes da morte chegar. Você precisa então aproveitar de fato o momento, fazer as decisões necessárias e se aplicar com diligência no caminho. Entender que existe um trabalho a ser feito, existe um resultado a ser objetivo, a ser obtido e existe uma linha do tempo aqui. O tempo está escorrendo por entre os nossos dedos. A gente consegue observar isso. A gente consegue observar até mesmo na Lama Tsering, que está aqui domingo após domingo dizendo basicamente a mesma coisa de formas diferentes para que a gente tente entender. E ela disse que ela observa muito isso na vida dela mesma, o quanto o tempo está escorregando pelas nossas mãos. Na verdade, ela disse que ela observa que o tempo está passando através do filho dela. Ela vê o filho dela ficando mais velho. Ela não observa muito ela ficando mais velha, mas ela começa a ver as rugas no rosto do filho dela e os netos que antes não existiam e agora existem. Então, o nosso tempo está passando. Nós temos um tempo limitado para fazer isso. E
E é a partir da nossa decisão, da nossa aplicação e diligência que nós podemos libertar a nossa própria mente. É somente dessa forma que nós podemos liberar aquilo que já é nosso, aquilo que é intrínseco a nós. É assim que a perfeição pode se tornar óbvia. E, e é desse modo, então, que nós podemos colaborar com o nosso mundo e ajudar as outras pessoas. É a partir do momento em que nós nos tornarmos obviamente amorosos, compassivos e sábios, é a partir do momento em que nós formos capazes de demonstrar essas qualidades no mundo, que nós conseguimos ajudar o nosso mundo. Porque os outros vão ver em você uma nova possibilidade. Eles vão olhar para você e pensar: uau, existe uma mudança aqui que pode ser feita. Essa pessoa está diferente, então é possível ser diferente. Não é que você vai estar impondo ou convencendo os outros sobre uma mudança que eles precisam fazer, mas o fato de que eles vão ver em você uma nova possibilidade. Eles veem que você mudou a sua própria mente e talvez se inspirem a fazer o mesmo. Então, o Buda está apontando justamente para isso. Retomando um pouco, ele aponta primeiro para a nossa falta de saúde ou para a nossa falta de bem-estar e para a nossa qualidade de perfeição intrínseca, de saúde e bem-estar intrínsecos. E ele mostra para nós, então, qual que é o processo para que a gente possa atingir aquilo que já é nosso. E é o processo de conseguirmos largar aquilo de doente ou aquilo de podre dentro de nós. Porque o que faz a gente estar doente é o nosso egoísmo, é essa preocupação equivocada e excessiva com o eu e com o meu, com aquilo que é meu, aquilo que me circunda. Essa é a nossa falta de saúde aqui. E de modo geral a gente não acredita nisso. A gente acha que a gente está bem e que se a gente simplesmente for capaz de lidar com os nossos amigos e o nosso trabalho, fazer um ajuste aqui e ali, a gente vai ficar bem. O tempo todo pensando em mim, né? Então eu quero isso, eu não quero aquilo, eu preciso disso, eu não preciso daquilo. E a gente acha que se a gente satisfizer todas as demandas desse eu, a gente vai ficar bem. Na verdade, a gente não consegue nem formular uma única frase sem que a gente coloque eu no meio, porque tudo é para mim o tempo todo. A gente tem essa perspectiva de que eu sou importante e eu sou mais importante do que os outros. E isso opera dentro de nós o tempo todo. O que eu preciso ou o que eu quero importa mais do que o que os outros precisam ou querem. E os outros simplesmente vão ter que lidar com isso porque as minhas necessidades vêm primeiro. E o que o Buda aponta para nós é justamente a correção desse ponto que nos torna não saudáveis. Ele diz para nós: você não é a pessoa mais importante do mundo. E isso é algo contra o qual a gente não argumenta muito. A gente quer ser educado e politizado aqui. Mas a nossa experiência vai no sentido contrário. A gente ainda vive como se nós fôssemos mais importantes do que os outros, como se as nossas necessidades fossem mais importantes do que a dos outros o tempo todo. E é desse modo, então, que não só a gente mantém toda essa crosta de sujeira sobre a nossa joia, mas a gente adiciona mais sujeira, a gente adiciona mais terra, mais rocha comum, a gente esconde cada vez mais as nossas qualidades inatas, porque a gente está validando a nós mesmos como mais importantes que os outros. E a partir disso a gente valida machucar e prejudicar os outros em benefício das nossas próprias necessidades. Para mim, o tempo todo, o para mim sempre vem primeiro. E é desse modo que a gente se torna cada vez mais obscurecido. E é por isso que, movido por compaixão e sabendo que a situação não precisa ser essa, o Buda ensinou. Ele ensinou, alguns poucos ouviram, menos ainda se aplicaram, de fato, a curar a sua mente dos venenos mentais e revelar a verdadeira natureza da mente. Não só para si mesmos, mas para todos aqueles conectados a eles.
que a partir daí então os outros pudessem ver que esse é um caminho possível, que pode ser trilhado e que é possível que a gente seja de uma maneira diferente, de uma maneira que beneficie a todos à nossa volta. So, I apologize for going on so long. Even I get bored listening to it all being repeated. And I'm sure that's hard for you too. But like that, we face a lot of hardships and difficulties in a spiritual path. It's not easy. It's not that it's designed to be tough. It's that it's as difficult as our crust is. However durable your own confusion and delusion is how durable the task is. So it's sort of built in our own image. How confused you are is what we have to conquer. One person might not be as confused as you are, or another might be far more confused than you are. And so the path has to meet each person's needs according to them. And so for us, some people are sitting here on their cell phones listening to the Portuguese, and some people are, wandering in their mind, daydreaming about what they're going to do as soon as this is over. And some people are trying really hard to listen and understand, but it doesn't make sense. Everybody has their own challenge in that moment. And for others, it's a pleasure to listen to the English and then listen to the Portuguese, especially if you're trying to learn English. I could run a really good school for English. But the path is like that. You're going to face your own challenges, like how hard it is to get here. Some people, it's easy to get here. Other people, wow, what they have to do to even get here once. Like some old students, I see them every other year because they can't get here. That's what they're facing, is they can't get here. So we know that it's going to have its own challenges. You shouldn't expect it to be easy. If it were easy, there would be lots of enlightened people around. It's not really the case. And so the other thing is taking your opportunities when you can. Like, you have to be trained. For example, I'm planning to train for 3 Saturdays just how to do prostrations, just how to do bowing. It's a practice, bowing. Why? Because ego doesn't like bowing. Ego just really hates bowing. Ego wants to feel superior, wants to feel important, wants to feel like it's the most important person in the room. And bowing is opposite of that. You're not the most important person in the room. How uncomfortable is that? Many people can't even, deal with it. Well, they don't know what the practice is, so it's just weird. I understand very well how weird prostrations are. But they are also a tremendously powerful method for taming and training our ordinary mind. They are brilliant. Almost nothing is as efficient as bowing. And yet we don't know how to do it. We don't know who's bowing to what. We don't know why bowing. We don't know what difference it makes. So there is a lot to learn. But there's also the process, the actual implementation of the process. And there are many people here who've been
who have been taught and they know how to do prostrations. They technically know what to do, but their mind is here and there. They're all over the place. They're wondering who's sitting in their spot. You know, did they turn the lights off in the car? They're absent. And so it isn't over just because you know which thing goes where and how to technically do the bow. Although there is the doing of the bow. And it's not easy to do. I promise you, no matter how many times you go to the, what do you call that place I don't like very much? That, yes. No matter how many times you go to the gym, you didn't get the muscles that are used in bowing. You didn't get them. You didn't find them, and you don't have good ones. So it's always a problem. Something hurts, some this and that. But it's a tremendous method for benefiting us, helping us. And it not only helps us, it not only removes what's harming us, it actually builds what helps you. And so I will teach that. It has to be taught. If you're just doing, like a parrot, copying what you see other people do, then you're not actually able to truly utilize the practice perfectly well to your greatest advantage, to the benefit for you and whoever's connected to you. And so there's training. You need training. Come. Saturday morning, the next 3. From 9:30 to noon, come, practice, learn. Learn a meditation. Learn how the masters did this and apply it in your own life. It's not the only one. There are many, 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 many methods. It's just one. And it takes instructions, and it takes training, and it takes implementation. And you're welcome to come. But you have to make those decisions. You have to make those things happen in your life. And then once you have learned and you have accomplished it, then you have to become better and better and better at it. You need to be better and better every time that you bow. It needs to be more profound, the bowing. And many of you old-timers, been here since dirt, your prostrations aren't better and better every time. You're not accomplishing greater wisdom and compassion inseparable every time. It's a path to enlightenment. But we don't use it that way because we don't know, or we know and we have become complacent. And so I invite you. I have been always inviting you. There has to make a movement from listening to understand the value of the teachings to implementing the practice. That's how you really change. That's how this is accomplished. Before you lose the ability to do a prostration, because I can't do them now. It's not possible anymore. You can lose the opportunity to be able to bow once in your life to perfection. How wonderful, how beautiful. How wonderful and beautiful if you could do that greater and greater and greater to the inseparability of your own mind with your perfection. Lama Tsering pediu desculpas por se estender,
por tanto tempo, ela disse que às vezes ela mesma fica entediada de me ouvir repetindo aqui de novo tudo que ela disse. E ela imagina que seja difícil para vocês também. E desse modo, a gente enfrenta assim dificuldades no nosso caminho espiritual. Não que ele tenha sido desenhado para ser difícil, propositalmente difícil, mas tão duro quanto é a nossa casca, a nossa casca incrustada de sujeira, é tão duro ou tão difícil quanto será o nosso caminho. O tamanho da nossa confusão e delusão é proporcional ao tamanho do trabalho e da diligência que nós temos que ter para remover essa confusão e delusão. É diretamente proporcional. E do tamanho que seja a sua confusão, é isso que você tem que conquistar ou se libertar disso. Então, é possível que existam pessoas mais confusas do que você, que terão mais dificuldades no caminho, ou outras pessoas que tenham menos confusão do que você e que terão um pouco mais de facilidade. E o fato aqui é que o caminho precisa encontrar as suas necessidades específicas. De acordo com as suas necessidades, deve ser o caminho. E para cada pessoa as dificuldades variam. Para algumas pessoas aqui é difícil ficar longe do celular enquanto está ocorrendo a tradução para o português. Outras pessoas até estão aparentemente prestando atenção, mas estão ali sonhando acordadas com o que é que elas vão fazer hoje, depois do almoço, quando acabar o ensinamento e etc. Outras pessoas estão até se esforçando para ouvir e entender os ensinamentos, mas tem alguns pontos que parecem não fazer sentido. Ou outras pessoas podem se deliciar de ouvir os ensinamentos 2 vezes em 2 idiomas diferentes. Talvez isso seja verdade, especialmente para aquelas que estão tentando aprender inglês. A Lama Tsering disse que ela seria bem sucedida se ela tivesse uma escola de inglês ou algo assim. E o fato é que o nosso caminho funciona dessa forma. Ele tem desafios muito peculiares a cada pessoa. Como, por exemplo, chegar aqui. Para algumas pessoas, simplesmente vir até o templo é um esforço imenso. Para outras, é um pouco mais fácil. A Lama disse que tem alguns alunos antigos dela que vinham bastante, mas que agora ela vê uma vez por ano, porque eles simplesmente não conseguem chegar até o templo. As outras demandas e etc. são desafiadoras demais. E o fato é que cada um vai ter os seus próprios desafios no caminho. A gente não deve esperar que seja sempre fácil e agradável. Se fosse o tempo todo fácil e agradável, a gente veria muitos seres iluminados por aí, e essa não é a nossa realidade. E o que a gente deve fazer, então, é aproveitar ao máximo das oportunidades que nós tivermos. E é pensando nisso que a Lama Tsering planeja, nos 3 próximos sábados, dar ensinamentos de como fazer prostrações, como se curvar. Porque esse se curvar, fazer a prostração, é uma prática. Por que que isso é uma prática? É uma meditação. Porque o nosso ego, ele odeia se curvar para qualquer coisa que seja. Ele quer o tempo todo se sentir superior, se sentir a pessoa mais importante na sala. E a prostração contra-ataca justamente isso. Ela é um antídoto justamente para esse hábito do nosso ego. E a Lama Tsering até entende que para muitas pessoas, na medida em que a gente não sabe o que é prostração, não entende, possa parecer algo esquisito. Mas ao mesmo tempo que é esquisito, na medida em que a gente entende o que está acontecendo ali, ela se torna algo brilhante, algo magnífico, um método completamente extraordinário. E a Lama Tsering quase pode dizer que não existe nada tão eficiente quanto se curvar para a perfeição. Mas agora a gente ainda não sabe do que se trata essa prostração, quem é que está se prostrando para quê? Ou por que fazer isso? Que diferença isso faz? E muitas pessoas aqui já receberam esses ensinamentos, já sabem qual é o propósito das prostrações e etc. Mas talvez quando elas estejam fazendo as prostrações dela, a mente delas esteja por toda parte, pensando em outro tipo de coisa, ou completamente ausente, pensando, será que eu deixei a luz acesa do carro, ou algo assim? Então, o simples fato de você ter recebido esses ensinamentos alguma vez na vida e conhecer mais ou menos a técnica da prostração, não significa que acabou por aí. A gente precisa renovar o nosso entendimento, renovar a nossa
capacidade de fazer prostrações cada vez melhor. E o fato é que não é fácil fazer prostrações, não importa o quanto você tenha treinado na academia, você certamente não obteve os músculos necessários para fazer as prostrações. Então, ela tem suas dificuldades próprias. Muitas vezes dói em um lugar ou em outro, às vezes a gente não tem a força necessária em um ou outro músculo para fazer. Então, tem alguns desafios na prostração. E elas são, então, esse método incrível, capaz de nos beneficiar e capaz de remover aquilo que nos prejudica e construir dentro de nós algo que nos ajuda imensamente no nosso caminho. E se você simplesmente fazer as prostrações como um papagaio imita a fala de alguém, você não vai estar utilizando essas prostrações no máximo da habilidade delas, no máximo da habilidade que elas têm de beneficiar você e aqueles conectados a você. Então é por isso que sobre as prostrações nós precisamos nos treinar, nós precisamos receber ensinamentos para que a gente possa fazer elas cada vez melhor e que elas sejam efetivamente um método e uma meditação capaz de nos levar à realização. E então por isso que a Lama Tsering nos convida a virmos nos 3 próximos sábados de manhã, provavelmente das 9h30 ao meio-dia, para que a gente possa aprender essa meditação, entender por que os grandes mestres do passado e presente fizeram e nos incentivam a fazer essa prática das prostrações, como eles fizeram e como que nós podemos aplicar isso na nossa vida. E dentro dos métodos ensinados pelo Buda, tem inúmeros métodos e esse é somente um deles. E para que a gente possa fazer esse único método das prostrações, nós precisamos receber o treinamento necessário, ouvir os ensinamentos e nos dedicarmos a ele, ter a diligência necessária para efetivamente fazer, efetivamente implementar as prostrações na nossa rotina. Então, existe uma decisão a ser feita aqui, a decisão de vir, a decisão de receber o treinamento e utilizar o treinamento recebido, para que a cada vez você se torne melhor na prática dessas prostrações, para que a cada vez que você faça uma prostração, ela seja mais profunda, mais eficiente do que a anterior. E a Lama Tsering, na verdade, vê aqui as pessoas que já estão aqui há muito tempo, as pessoas que estão aqui desde que tudo isso era mato, digamos assim, ela vê e ela sabe que as prostrações das pessoas mais antigas aqui não estão melhores a cada vez. Não necessariamente você está ali fazendo a prostração com compaixão inseparável de sabedoria a cada prostração. E é por isso que a gente precisa, mais uma vez, ouvir os ensinamentos e renovar o nosso compromisso de fazer uma prática cada vez melhor, mesmo que você já tenha recebido esse treinamento anteriormente. Porque a prostração ela é um método para iluminação, mas talvez a gente não esteja utilizando ela dessa forma, seja por não conhecer o suficiente sobre esse método, ou por conhecer, mas ser relaxado ou complacente demais e não fazer a prostração de uma forma eficiente e comprometida. Então a Lama Tsering convida todos nós a virmos receber esse ensinamento, como ela sempre faz. Ela está sempre aqui convidando a gente a fazer esse movimento. O movimento de sermos meros ouvintes ou espectadores para sermos aqueles que efetivamente fazem a prática, aqueles que efetivamente implementam os métodos aprendidos e recebidos. Porque é assim que nós podemos alcançar a realização, antes que a gente perca a habilidade de fazer prostrações. A Lama Tsering disse que ela mesma não é mais capaz de fazer as prostrações, de fazer essa meditação das prostrações. E do mesmo modo a gente pode perder a oportunidade de ser capaz de praticar um método ou outro, perder essa capacidade de nos curvarmos fisicamente para a perfeição. Então, enquanto nós ainda temos essa capacidade, será maravilhoso, incrível que a gente possa ver, aprender e implementar esse método de nos curvarmos para a nossa própria perfeição inseparável da nossa própria mente. All right. So that's all I'm going to teach today. I hope that it's been helpful for you.
and especially that you think about how you turn it into proactive. You know, there's a big difference between playing soccer and watching soccer. This is meant to be an application to your mind. And so think about it. And please dedicate the merit of the teaching in order to bring benefit to all beings, that whoever they are could be free of suffering, that all of them could be placed in a state of ease and well-being, and ultimately that they could attain realization of their enlightened mind. Então, a Lama conclui os ensinamentos de hoje por aqui. Ela espera que tenham sido úteis para vocês e que a gente possa pensar em como é que a gente pode tornar isso em algo mais ativo ou proativo, porque existe uma diferença entre jogar futebol e assistir futebol, e esses ensinamentos foram feitos para serem efetivamente aplicados para a nossa mente. Então pense sobre isso, pense sobre colocar suas chuteiras e entrar em campo, e com isso a gente dedica o nosso mérito para o benefício de todos os seres sencientes, que todos eles, quem quer que sejam, possam se libertar completamente do sofrimento e serem colocados num espaço de conforto e bem-estar e, de forma definitiva, atingir a realização da sua mente iluminada. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite, e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres sencientes, Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for sua imensa sabedoria. Eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, mesmo os nomes, doença, fome, guerra e sofrimento serão ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas.